Veja só, exemplo do que aconteceu com o transporte alternativo, a SMTU quer fazer o mesmo também no executivo. A proposta foi informada às cooperativas nesta quarta-feira. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos quer que os executivos façam rodízio. Se o rodízio der certo, tá? A gente vai minimizar um monte de problemas, né? Como, por exemplo, aumentar o faturamento dos executivos, diminuir o transtorno no trânsito, sobretudo na Epaminondas e na de João Batista, com a própria diminuição da concorrência entre eles. Eles vão gastar menos pneu, menos combustível, vão gastar menos dinheiro e vai faturar mais. Para as cooperativas, o rodízio vai trazer prejuízos. As linhas que operam com 5, 6 ônibus não tem como deixar metade rodando. Por exemplo, uma linha que tem 6 ônibus, tirar 3 e deixar só 3. A população vai ficar sem ônibus. Vai passar, se espera 20 minutos hoje, vai esperar 1 hora para passar um ônibus. Durante a reunião no auditório da prefeitura, houve confusão. Mas os cooperados decidiram reunir e só depois definir o que deve ser feito. Em Manaus, circulam pelo menos 260 micro-ônibus, a maioria nas zonas norte, oeste, centro-oeste e sul de Manaus. O engraçado é que sempre quem acaba prejudicado é o consumidor, é a população. E hoje, às 9 da noite, o Peñarol estreia na Copa do Brasil contra o Santa Cruz de Recife, lá no estádio do SESI. Vamos saber mais informações com a repórter Mariana Rocha. Olha, a expectativa é grande para a partida entre Peñarol, o time de Itacoatiara, no interior do Amazonas, e o Santa Cruz de Pernambuco. 4 ônibus já saíram de Itacoatiara com os torcedores do Peñarol, que devem aí vir prestigiar essa disputa. Lembrando que se o Santa Cruz vencer o Peñarol por um placar com 2 gols de diferença, elimina o jogo de volta em Recife. 3.000 ingressos são disponibilizados aqui na bilheteria do SESI ao valor de R$20. Para idosos e estudantes, o valor do ingresso é de R$10. A partida é hoje, às 9 da noite, aqui no Clube do Trabalhador, na Zona Leste de Manaus. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana. A Amazonas Energia foi multada em R$3 milhões pelo PROCON. A multa foi solicitada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, depois que a capital sofreu 5 horas de apagão em novembro do ano passado. Segundo o PROCON, a Amazonas Energia vai poder se defender, mas não terá a multa suspensa. Vamos mudar de assunto um pouquinho, porque mulheres que rompem a barreira do tempo e do preconceito são tema de um sensual ensaio fotográfico que virou exposição aqui em Manaus. 89 anos. A idade não foi problema para a dona Darcy, que vai fazer 90 em abril. Eu não me troco por menina de 15 anos. É uma gatinha aos 89. É, verdade. O cenário ajudou a mãe de 6 filhos ficar à vontade diante das lentes. Ela é a mais velha de um grupo de 27 idosas que encararam um desafio ousado. As vovós posaram para fotos sensuais. E as melhores fotografias foram reunidas nessa exposição chamada Tamoios Porangas, que nada mais é do que velhas bonitas em Tupi-Guarani. A terceira idade que tem sensualidade para mostrar nas fotografias. E nada mais de que homenagear a mulher com a terceira idade, que já viveu, tem experiência. A ideia veio do filme inglês Garotas do Calendário. Ele conta a história de um grupo de idosas que tiraram a roupa para ajudar um hospital. As nossas garotas são deste centro de convivência do idoso em Manaus. Avós, mães, vaidosas e alegres. Quem sentir o calor dos braços seus, a procura dos teus. Para mim foi uma experiência nova, porque eu vim de uma sociedade conservadora, uma geração, né? E para mim foi a realização de um sonho de juventude. O ensaio sensual foi uma forma de homenagear as mulheres, quebrar preconceitos e elevar a autoestima. A coragem é a que manda, né? Então, de coragem a gente vai em frente. Mas foi bom. As fotos retratam o dia a dia das jovens senhoras.
Algumas feitas no próprio centro de convivência, outras mais ousadas em cachoeiras e até no Palácio da Justiça do Amazonas. O grande espanto foi esse, de você fazer fotografias nuas e tem que explicar, mas como essas fotografias? Então, na verdade, esse tipo de conversa nós tivemos com todas as idosas, com todas as suas famílias, e realmente houve esse feedback das duas partes. A gente explicar que seria uma foto sensual, mas que não teria nenhum cunho apelativo. E isso que foi mais importante. A exposição mostra que é possível ser sensual depois dos 60. Pois é, e elas estão cada vez mais presentes em funções que antes eram desempenhadas apenas por homens. As mulheres mostram que é possível juntar a sensibilidade feminina aos trabalhos considerados pesados. O resultado a gente acompanha agora na reportagem de Anderson Andrade e Pedro Gurgel. O ronco do motor de longe revela o contraste com a delicadeza feminina, mas é como motorista de ônibus que Lissandra trabalha há 10 anos, quando tinha apenas 22 anos de idade. O professor é meio um pouco pesado, mas para mim é normal, acostumada já, o dia a dia, meu dia a dia, né? Para mim é fácil. Casada há 8 anos e mãe de 2 filhos, todos os dias tem que acordar às 3h30 da manhã para que possa chegar a tempo na primeira rota, que é às 4h30. Vaidosa, Lissandra faz questão de estar sempre com boa aparência. Mesmo assim, ela diz que ainda enfrenta discriminação por parte de alguns passageiros. Tem gente até que não vai. É mesmo? Dá com a mão, vê que é mulher e não vai. Preconceito, né? E tem outros não, outros elogiam, acho legal. Neste ônibus cheio de detalhes femininos, Elândia é cobradora há 4 anos. Ela fala quais são os principais desafios da profissão. No dia a dia, são poucas pessoas que respeitam a gente, chega aqui, dá um bom dia, e chega passageiro até que a gente se dá um bom dia, diz só se for pra você, porque pra mim tá péssimo. Há 1 ano e meio, Andreila é condutora de motolância do SAMU. Aqui ela recebe os chamados da Central 192, anota as informações, põe nas costas os mais de 10 quilos de equipamentos de primeiros socorros e imediatamente segue para o local da ocorrência. Quando eu chego na ocorrência, muitas das vezes a população não tem boa aceitação, por ser uma moto que chega antes de uma ambulância e por ser uma mulher também. Tem pessoas que não gostam, eu não sei se é por machismo ou por outra situação. Mas também há o contra, né? As pessoas que na cena batem palma, que elogiam, e aí a gente vai compensando o bom com o ruim e vai seguindo, vai fazendo o procedimento que tem que ser feito. Profissões que antes eram ocupadas apenas por homens, cada vez mais despertam o interesse das mulheres. Dos 15 condutores das motolâncias do SAMU, 2 são do sexo feminino e elas mostram que sabem desempenhar muito bem a função. Por enquanto, as mulheres ainda são minoria nesses papéis mais pesados, mas não medem esforços para fazer o melhor. Geralmente são homens que fazem e hoje eu posso desempenhar, e diga-se de passagem, com bom desempenho, né? Eu sou elogiada pelos meus próprios colegas, então isso tem crescimento profissional e pessoal. Eu estou muito feliz. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.